atenção à exposição da palavra do Senhor pelo pastor Abiratã Lopes. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Deus seja glorificado em tudo. O Senhor é bom. E é bom estarmos na casa de Deus. O culto está gostoso. É bom louvar ao Senhor. O pastor Afonso falou há pouco a respeito da escola dominical. Eu estava refletindo como foi boa a escola dominical hoje. Sentimos a presença de Deus durante o ensino. Se você não veio, você perdeu. Foi muito bom. Isso fica uma forma de convite e incentivo para nós frequentarmos a escola dominical. Seremos abençoados, aperfeiçoados, ensinados e capacitados a vencer muita coisa. Eu já disse aqui uma vez sobre a questão da tradição nas Assembleias de Deus a respeito da escola bíblica dominical. Sempre foi um carro-chefe, assim, uma preocupação, ou digamos assim, a menina dos olhos, pelo menos o era, os irmãos do passado. Eu já tinha reportado que na escola dominical deveríamos estar todos nós que estamos aqui no culto à noite e mais alguns que nós possamos trazer para ouvir a palavra de Deus. Assim o era antigamente, nós seremos abençoados se assim fazermos. Se você ainda não está matriculado, venha se matricular, há vagas, e tome uma forma de compromisso, faça um propósito diante de Deus, e você vai ver a verdadeira prosperidade chegar na sua vida. Amém? Tá bom assim, igreja? Faça um esforço, é para o seu bem e é para o bem da causa de Deus. Vamos à palavra do Senhor. Vou fazer menção no livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, apenas um versículo. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, e o verso de número 14, diz-nos assim: estará firme o teu coração, estarão fortes as tuas mãos, nos dias em que eu tratarei contigo? Eu, Senhor, o disse e o farei. Somente esse versículo, Deus nos leva essa noite a meditarmos mais uma vez a respeito desse assunto. A palavra está falando de um juízo, de uma ocasião de prestar contas. Nós vemos isso pela palavra tratar, Deus falando nos dias em que eu tratarei contigo. Então diz respeito a uma ocasião em que alguém deve prestar contas a outro, ou um juízo, um acerto. E a primeira verdade que salta diante desse versículo aqui, a coisa que nós devemos destacar primeiramente, é a certeza desse juízo. E esta é a razão de nós pregarmos, falarmos e falarmos de novo. E esta é a razão de cada um de nós sermos instrumentos de Deus para repetirmos essa verdade. O juízo é certo. Aqui não trata de uma possibilidade, algo que pode ocorrer ou não. É algo que com certeza ocorrerá. É isso que revela a palavra, diz: nos dias em que tratarei contigo. E a expressão, eu, o Senhor, disse e o farei. Não há brecha alguma para uma possibilidade de dúvida ou algo, como eu disse, que possa ocorrer, não. É algo que com certeza ocorrerá.
uma ocasião de juízo ou ocasiões de juízo, de prestação de contas. E por que é bom enfatizarmos isso e repetirmos? Porque nós temos a tendência de esquecer isso. Ora, a maioria dos seres humanos na Terra vivem como se não fossem prestar contas a Deus. E podemos dizer que grande parte dos chamados crentes vivem assim também. Como se essa ocasião nunca vai chegar. Como se fosse algo que tivesse uma brecha, um escape, e a pessoa ficasse livre de prestar contas. É algo que o ser humano nem gosta de ouvir isso. Juízo de Deus. É melhor falar de um Deus amoroso, que aceita todos de todas as formas, que não há exigências, não há mandamentos a serem obedecidos, cumpridos. Esse Deus é mais fácil de falar, mas falar de um Deus que trará juízo toda obra, isso incomoda. A maioria dos homens não desejam ouvir isso. Podemos ver como ilustração a ocasião em que Estevão estava se defendendo perante os seus acusadores, aquele conselho de religiosos, e ele começa a falar da palavra de Deus e lança diretamente no rosto daquela pessoa a incredulidade, a dureza de coração deles. E a reação deles, segundo a Bíblia, eles taparam os ouvidos e se lançaram contra Estevão e o apedrejaram até a morte. Os homens gostariam que não houvesse o juízo, mas ele virá. Querendo ou não, acontecerá. Os homens inventam artimanhas e meios com o intuito de estarem livres para pecar. E a notícia, a pregação de uma verdade, que Deus trará juízo, incomoda, porque a pessoa quer transgredir, desfrutar dos prazeres lícitos e ilícitos, sem nenhum incômodo, nem mesmo com consciência pesada. Mas a Bíblia diz que ainda que o mal junte mão a mão, não ficará sem castigo. Ainda que o pecador transgrida 100 vezes, diz o sábio em Eclesiastes, eu sei que bem virá aqueles que temem a Deus. Ainda que o pecador transgrida e os seus anos se prolonguem, o bem virá para aqueles que temem a Deus. Essa expressão, juntar mão a mão do mal, é bem propícia para esses dias. Como transgredir sem não ter que ninguém que nos acuse, que nos alerte? É só fazer com que aquilo que nós fazemos não seja transgressão. Então os homens fazem leis, regulando, tornando, segundo as leis humanas, lícito aquilo que é punível diante de Deus. E aí fazem leis, condenam qualquer reprovação, é discriminação, é preconceito, não se pode falar nisso ou naquilo, ai de quem levantar será punido segundo a lei dos homens. São os pecadores ou o mal juntando mão a mão, se unindo contra as leis de Deus, contra os mandamentos de Deus. Mas o que a Bíblia diz é que não ficará sem castigo. Cada homem dessa terra há de prestar conta diante de Deus daquilo que fez e que não fez, do que disse e que não disse, de ações e de omissões. É isso que diz a Bíblia. A expressão da Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, diz: porque todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo,
para dar conta daquilo que fizemos com o corpo, o bem ou mal. Na carta aos Romanos, Paulo repete: todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, no capítulo 12, e acrescenta: e cada um dará conta de si mesmo. Jesus, em Mateus capítulo 12, falou: porque o homem há de dar conta de toda palavra ociosa que disser. Ora, se havemos de dar conta de até uma conversa, uma simples conversação considerada sem importância, haverá de se prestar conta perante Deus, quanto mais ações e omissões. A expressão em Gálatas capítulo 6 diz: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque o que o homem semear, ele vai colher. O que o homem semear, ele vai colher, ou bem ou mal. Isto é uma mentira de Satanás, irmãos. Querer encobrir dos homens o juízo que eles irão enfrentar. Essa mentira foi desde o princípio. Deus deu mandamento: no dia que delas comeres, certamente morrerás. Vem a serpente e diz: não, certamente não morrereis. E essa mentira vem se repetindo, e a psicologia chama isso de fuga. Se algo me incomoda, é melhor que não exista. E quanto mais me incomoda, mais eu, de tal forma que isso vira uma verdade para mim: Deus não existe. Porque se Deus me incomoda, os seus mandamentos são contra aquilo que eu quero fazer, então é melhor que Deus não exista. E o homem se engana com isso. E a Bíblia diz o nécio no seu coração: não há Deus. Isso é loucura. São homens nécios que fazem isso. Estão fugindo, mas isso não me impede de prestar contas a Deus. Mas se eu não posso fugir da existência de Deus, eu sou crente, eu creio em Deus, então eu posso fugir de uma outra forma. Esse Deus não vai condenar ninguém. Não pode haver um juízo, porque Deus é amor. E aí eu estou fugindo do mesmo jeito, para poder fazer as minhas vontades. Tem a fuga do mundo e a fuga dos crentes. Melhor eu crer num Deus que não faz juízo. Melhor eu crer num Deus que não condena as minhas atitudes. E aí nós vemos a razão de tantas igrejas, tantas religiões e tantas denominações. Cada um cria o seu Deus e serve o seu Deus. Só que no dia do juízo, ele não vai prestar conta ao seu Deus, porque o seu Deus não existe. Não é o Deus da Bíblia, não é o Deus que criou os céus e a terra, não é o Deus que, para livrar o homem do pecado, enviou o seu próprio Filho à morte. Um Deus que vai até as últimas consequências para limpar o homem do pecado. Esse é o verdadeiro Deus. O que devemos destacar, irmãos, nós não podemos nos cansar de repetir: é certeza, haverá um juízo. Devemos comparecer, devemos prestar contas. E agora eu quero chamar você a refletir nessa noite. Você tem consciência disso? Você tem isso como verdade impregnada na sua mente, na sua vida?
que tudo que você faz, você vai prestar conta diante de Deus. As suas ações são pensadas, são refletidas de tal forma que você não seja condenado por esse juízo. Reflita essa noite. Como andam os teus caminhos, os teus passos? Veja o que o sábio diz em Eclesiastes capítulo 11. Anda pelos caminhos dos teus corações, os caminhos do teu coração e pelas vistas dos teus olhos. Sabe, porém, que por tudo isso te trará Deus a juízo. É uma alerta que os nossos caminhos, os nossos pensamentos, as nossas ações devem ser pensadas de tal forma que depois elas vão ser pesadas numa balança. E essa balança vai dizer se essas ações, palavras, pensamentos são aceitos ou agradáveis, ou se são reprováveis e condenáveis por Deus. Com certeza haverá um juízo. E mesmo às vezes sabendo disso, o homem não endireita os seus caminhos. Ele fica desejando que não haja um juízo. Visto as informações, os alertas nas estradas que trafegamos, curva perigosa, a velocidade é 80 por hora. A pessoa fica se questionando, mas para que esse radar me incomodando? Se não tivesse esse radar, ele já estaria 120. E ele fica desejando que não tivesse o radar. E não sabe que todas estas coisas são para preservar a vida. A velocidade é determinada pelo seu carro, mas não só pelo seu carro, ele pode andar mais. É determinada pelo trajeto da curva da estrada, condições da pista. E naquela velocidade, obedecendo, você estará seguro. Vamos aos mandamentos da Bíblia. Não só seguro, você estará próspero, abençoado, desfrutando as riquezas das bênçãos de Deus. E o contrário é acidente, morte, desobediência. Em alguns pontos da estrada, eu tenho observado uma placa diferente, diz assim, determinado trecho, alto índice de acidentes nesse percurso. Alto índice de acidentes, ou seja, naquele local já ocorreram vários acidentes. Eu tenho por mim que algumas passagens da Bíblia deviam ter esse aviso. E eu posso concluir que até tem. Se nós analisarmos a história do povo de Israel, a história bíblica, a história da igreja, nós vamos descobrir determinados aspectos, determinados trechos em que houve transgressão, houve excesso de velocidade e houve juízo, repreensão, condenação da parte de Deus. A Bíblia traz isso como exemplo. Juízos que Deus já herdou no passado, como alertando: olha, se você trilhar por este caminho, da mesma forma que fulano, beltrano, ciclano, você estará debaixo da mesma condenação. Então Deus, que é riquíssimo em misericórdia, que nos alerta que há de tratar conosco, Ele deixou registrado na sua palavra exemplos do passado, ocasiões em que o seu povo, os seus servos, e até não servos e nações, sofreram o juízo de Deus.
foram reprovados, condenados, dizimados, destruídos por conta do juízo de Deus. Um livro de Judas, um pequeno livro, uma carta que não é nem dividida em capítulos, tem vários exemplos que no passado Deus realizou juízo. Se nós lermos com atenção a palavra de Deus, é bom nós termos essa expressão, ó, nessas ocasiões, alto índice de acidente. Olha, é um alerta. E a própria Bíblia diz, olha, isso aconteceu como figura, para exemplo, para aviso, para placa de aviso para nós do presente século. Que havendo Deus salvado um povo do Egito, trazendo-os para o deserto, depois destruiu a maior parte, porque não se agradou deles. E a primeira carta de Coríntios, ao capítulo 10, expressa lá, porque Deus não se agradou da maioria deles. Eles se envolveram com idolatria, eles se envolveram na murmuração, eles se envolveram na prostituição, alto índice de morte, de acidente. Se nós vermos na carta de Judas que eu citei, lá tem o caso dos anjos que sofreram o juízo de Deus, porque deixaram o seu local, a posição em que estava. Lá tem um exemplo dos tempos de Noé, povo excessivamente distanciado de Deus, sofreram o juízo do dilúvio. Lá repete o exemplo do povo de Israel, que Deus salvou do Egito, e diz a Bíblia que destruiu depois os que não creram nele. Lá tem o exemplo de Caim, que aborreceu o seu irmão. Aborrecer o irmão é alto índice de acidente. Deus abomina a intriga no meio dos irmãos. Lá tem o exemplo de Balaão, que amou o prêmio da injustiça, prosperidade só material, riqueza só de ouro e prata nesta vida, amor ao dinheiro, diz a Bíblia, raiz de todos os males. Então na Bíblia nós temos vários exemplos de juízos e alertas, que sobre nós também havemos de passar por esse juízo. Voltando ao texto, que é uma pergunta de Deus sobre a condição daqueles que hão de passar por esse dia de acerto de contas, que nós podemos analisar Ezequiel 22, 14. Nós já falamos que a primeira coisa é a certeza desse juízo. Uma outra pergunta que podemos fazer é quem vai passar por esse juízo? Nós já até comentamos, o povo de Deus há de passar, mas o que nós lemos em Coríntios e outros textos é que todos havemos de passar por esse juízo. Ímpios e justos, povo de Deus, Israel e outras nações. Se nós lermos o livro de Isaías, Jeremias, livro dos profetas, vários juízos de Deus a outras nações. Nações que foram instrumentos na mão de Deus para levar o juízo até o seu próprio povo. Depois são julgadas por esse mesmo Deus, porque foram excessivamente rigorosas ao aplicar o juízo de Deus. Com tal ira foram sobre o povo de Deus, que diz que essa ira chegou até os céus, e a consequência foi juízo de Deus.
A expressão em Salmos e outras expressão é que Deus é o juiz de toda a terra. Foi isso que Abraão falou diante da perspectiva de condenação de Sodoma e Gomorra. Deus conversando com Deus, Abraão conversando com Deus, dialogando com o Senhor. A expressão de Abraão é: não fará justiça ao juiz de toda a terra. Outra expressão: juiz dos vivos e dos mortos. Ou seja, todos são englobados nessa situação. Não haverá como escapar disso. Você está preparado? Quem? Todos. Todos havemos de prestar conta. E a pergunta é a seguinte: prestar contas a quem? A quem faz esta pergunta? Ao próprio Deus. Ou a expressão aqui: eu, o Senhor, o diz e o farei. Na nossa Bíblia, a palavra Senhor está em maiúsculo. Os tradutores, na hora de traduzir a Bíblia, ao se deparar com a palavra Iavé, Senhor, eles traduziram como Senhor, mas colocaram em maiúsculo. É esse quem nós devemos prestar conta. Iavé, Jeová, o grande eu sou. Mas isso é caro, isso não precisa dizer, precisa. Nós não vamos prestar contas a homens. Nós não vamos prestar contas ao pastor Afonso. Nenhum dos irmãos que congregam nas congregações vão prestar conta no grande dia de juízo aos seus pastores. E por que é bom destacar isso? Porque as pessoas inclinadas a andarem segundo as suas vontades vão procurar lugares, igrejas, congregações, religiões que estão de acordo com o seu querer. Aí nós temos várias igrejas que destacam um determinado aspecto. Uma é só a igreja que ora, outra igreja só que expulsa demônio, outra igreja só que pede dinheiro, outra igreja só que faz isso. Só que nós havemos de prestar contas a Deus. Mas não é um Deus minúsculo. Não são deuses. É o único Deus. É um Deus que tem os olhos como chama de fogo. É um Deus que conhece aquilo que está aparente e o que não está aparente. A expressão em Hebreus é que não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes diante daqueles que havemos de tratar. É esse o Deus que nós vamos prestar conta. É um Deus que analisa palavras e pensamentos, ações e intenções do coração. Como é bom nós destacarmos isso. E como carecemos, o mundo carece do Deus do Salmo 139. O Deus que tudo vê, o Deus que tudo contempla, que tudo sabe, que não tem nada encoberto diante dele. Não é um Deus que está só aqui neste templo, mas que está na sua casa, no seu quarto, está no banheiro, está na sua cama. É o Deus que tudo vê. Ele contempla tudo. Quando nós falamos de juízo, e a Bíblia até menciona isso, para nós entendermos, compreendermos, compara com um tribunal, e nós levamos isso no logo material, e podemos achar que é igual a um tribunal terrestre. Um juiz se assenta
vem um acusador, o promotor, vem um advogado de defesa, e cada um usa os seus argumentos. E o juiz vai analisar qual que tem a razão, qual que está dizendo a verdade, e concluir uma sentença. O juízo de Deus não é assim. Juízo de Deus, o Deus é o juiz que presenciou a ação, que viu o que você fez. Mas ele não viu só o externo, ele viu a mente, os pensamentos, as intenções, os porquês, as razões. Por isso a Bíblia diz aqui, nesse juízo de Deus, todos ficarão de boca fechada. Não há como se desculpar, explicar. Não há como dizer não fui eu, ou não era isso que eu queria, ou foi sem querer. Deus já sabe disso. Não podemos nos comportar, irmãos, como crianças. É este Deus que nós servimos. Sabe como a criança se comporta? Os irmãos que já conviveram com crianças pequenas, 1, 2 anos. A Amanda tem 2 anos. Eu chego para ela e digo, cadê a Amanda? Eu chego em casa, faço de conta que não estou vendo a Amanda. Cadê a Amanda? Aí ela bota a mãozinha assim. Para ela está escondida. Ela colocou a mão assim, tapou os olhos dela. Para ela está escondida. O pai dela não está vendo ela. Aí eu termino de entrar em casa, na hora do almoço. Aí ela tira-se de uma vez e fala, Aí eu falo assim, assustei. Achei a mão. Mas isso é uma criança. E é um pai terrestre. E o Pai Celestial? Não é exagero dizer, irmãos, os homens estão agindo como crianças. Estão cometendo delito diante do juiz que os vai julgar. Imagine alguém que assalta, que mata, e depois quem vai julgar ele viu a cena aqui na terra. Qual o argumento? Mas os homens estão se comportando como crianças. Estão tapando os próprios olhos, achando que Deus não os vê. E aquele que tudo vê, está vendo. A pergunta que a gente faz, mas é por que o juízo de Deus não vem logo sobre esses homens? A Bíblia responde: Deus é longânimo para convosco. Ou não sabeis vós que a longanimidade de Deus te leva ao arrependimento? Deus está dando oportunidade. Deus está dando tempo. E esse tempo é para ser aproveitado, irmão. Porque haverá um tempo que não haverá mais. A porta estará fechada. Você diz assim, isso vai demorar. É quando Jesus voltar. Pode ser hoje. Jesus pode voltar hoje. E se Jesus não voltar hoje, você garante que você vai estar acordado amanhã? Você vai deitar e dormir. Você tem certeza que você vai acordar? Você tem certeza?
Então o juízo de Deus pode chegar em você hoje. Isso nos leva a outra pergunta: quando o juízo de Deus? Como os homens gostariam que tivesse data e hora marcada. Mas Deus não revela, Deus não mostra, a Bíblia não fala. O dia e hora ninguém sabe. A volta de Jesus Cristo na nuvem dos céus, que é o juízo final, ninguém sabe o dia nem a hora. Não é só isso porque devemos estar preparados. Devemos estar preparados porque a qualquer hora podemos partir. A qualquer hora podemos deixar essa vida. E não haverá tempo de reconciliar com o irmão, de pagar uma dívida, de pedir perdão. Não haverá tempo de devolver o que foi roubado. Não haverá tempo. O tempo é hoje e agora. Quando ouvimos a palavra de Deus e o Deus longânimo nos dá a chance de arrependimento. Estará firme o teu coração? Você vai dizer: eu já ouvi isso. E a pergunta é: estará firme o teu coração? Os teus joelhos vão estar firmes? Ou outra pergunta: como está de pé diante desse Deus? Como suportar o que a Bíblia diz, aquele dia do Senhor, grande e terrível dia de trevas e não de luz. Esse dia chegará, e a expressão naquele dia é mais uma vez indefinido. Pode ser qualquer dia, pode ser hoje. Estamos preparados? Se não estamos, toda esta mensagem, essas palavras, repetição, é um convite de Deus ao arrependimento. Deixa hoje situação de erro e abraça Cristo. Deixa hoje a transgressão, a desobediência, e entra pelo caminho da obediência. Hoje, se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como na provocação do deserto, o povo de Israel lá no passado. Endureceram seus corações e foram reprovados, não entraram na terra prometida. Mas se ouvir e der crédito, a porta está aberta. Que Deus te abençoe essa noite sempre e faça que por Jesus Cristo e por meio do sacrifício de Cristo Jesus estejamos preparados na hora que Deus tratar conosco. Com certeza Ele vai tratar. Que tenha misericórdia de nós e que o trabalhar do Espírito Santo em nós encontre um coração favorável, que dê lugar ao Espírito Santo, crédito à palavra de Deus e, por fim, a obediência e a fé em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.